Olá, que bom que você está aí. Eu sou Suzane Marcesac, cofundadora do curso Restaurador VIP, e tô aqui para dar uma dica super interessante para você, que é um problema que eu tive lá em 1900 e bolinha, quando eu comecei a trabalhar com restauração de piso. Eu trabalhava numa empresa que nós fazíamos conferência de numerário, essas empresas de transporte de valores. Então a gente trabalhava com muito dinheiro e lá a gente aprendeu a ver dinheiro como papel, como cores, que eram o nosso produto de trabalho, né? Então a gente não tinha aquela de contabilizar aquilo como dinheiro, então a gente não tinha esse problema. Eu, na época, com as horas extras, trabalhando quase 24 horas por dia, isso em 2005, que já são, vamos, com seus 14 anos atrás, eu trabalhava lá e a gente eu ganhava hora extra, tudo, eu tirava em torno de 1.200 mais o cartão de alimentação, coloque aí mais uns 300 reais. Então eu ganhava em torno de 1.500 reais. Quando eu saí de lá em 2006, já pensando em montar um outro negócio com um amigo meu, que acabou não dando certo, só que esse meu amigo, ele tinha uma empresa de restauração, de restaurar casas, né? Uma empresa da construção civil, ele era engenheiro, e eu fui começar a trabalhar com ele, e aí que começou a história da nossa empresa. Talvez vocês já tenham visto isso em algum vídeo ou não. Só que mesmo quando eu mudei, mesmo quando eu fui trabalhar com ele, que a gente começou com pintura, com textura, com coisas assim, os primeiros pisos que a gente começou a fazer, a gente não tinha a mínima ideia de quanto ia cobrar. Então o primeiro trabalho que a gente fez, eu fiz um condomínio aqui em Curitiba, que era o Pasteiro, foi o nosso primeiro cliente, que eu acho que vocês já devem ter ouvido, ou vão ouvir ainda, que eu passei uma resina num granito. E eu comprei a nossa primeira maquininha, que era uma conservadora de piso bem pequenininho, 300 giros. Queria muito ter ela aqui, mas acabaram roubando em uma obra ela nossa. Mas o que aconteceu? Qual que começou a ser o nosso problema? Nosso problema é que a gente não sabia como cobrar. Então eu usei eu comecei contando a história de quanto eu ganhava lá, que era 1.200 mais o vale alimentação, que nós incluímos como dinheiro, mas vamos colocar que 1.200 eu via na minha mão. Os meus orçamentos, quando eu comecei a fazer, eles nunca ultrapassavam 300, 400 ou 500 reais. Eu lembro que até uma vez eu fui numa cliente e ela tinha uma ardósia, coisa mais horrível do mundo. Ela formava umas bolas assim naquelas pedras, ela formou tipo umas bolhas, que eu não quis nem acreditar que algum dia alguém teve coragem de comprar aquele piso e assentou ali daquele jeito. Só que ela pediu para eu fazer um orçamento, era 600 metros quadrados dessa ardósia, e eu já tinha muita experiência com a resina acrílica. Eu pensei assim, puta, vou lavar isso aqui, vou passar a resina acrílica, vou cobrar aí, vou gastar 200 de material, 300 reais, e eu digo que vou ganhar uma quarta parte do meu salário por 2 dias de serviço. Então, se eu ganhasse 300, isso ia equivaler a 2 dias, um dia que eu ia lavar, o segundo dia que eu ia passar resina. Só que o que acontecia com esses meus orçamentos furados? Quando a arquiteta recebeu lá o orçamento, ela perguntou para mim se eu tinha uma participação, que era um RT, que algumas empresas, alguns arquitetos, eles cobram um percentual sobre o trabalho. E eu nem sabia o que era. Eu falei assim, não tem. Tem a percentual aí. Então eram 500 reais, o percentual normalmente é 10% que eles cobram, daria 50 reais. E por 50 reais eu realmente, nem eu ia querer participar de uma comissão dessa. Com valores muito baixos, o que as pessoas percebem logo de cara? Que você não tem conhecimento nenhum sobre o que você está fazendo. Que você não tem profissionalismo nenhum. Porque você faz essa soma do quanto eu ganho, e se 2 dias eu ganhar 300, eu já ganhei um quarto do mês. Quer dizer, eu ganhei uma semana inteira do meu trabalho anterior que eu tinha. E isso está errado. Hoje eu até li num post muito interessante do Facebook, que diz que não é o quanto o trabalho que custa, é o quanto o conhecimento que eu adquiri para fazer determinado trabalho me custou. Então é muito fácil você ir lá e lavar. Se você acha que é tão fácil, que é só lavar, lave e faça você mesmo. Então por isso que vocês têm que ter essa consciência de quanto vocês vão cobrar pelo seu trabalho. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu não cobraria menos que R$ 1.500 para fazer exatamente o trabalho. Ir lá, lavar,
cuidar, ver se tinha alguma coisa para restaurar nos rejuntes e passar uma resina de boa qualidade. Porque trabalhos aqui, hoje no padrão que a nossa empresa está, tem pessoas que conseguem trabalhar com uma máquina de mão e ganhar um bom dinheiro por mês, só restaurando bancada, só restaurando pia, só restaurando espaços pequenos. Eu tenho um amigo meu que faz isso e ganha muito bem fazendo isso, e ele não quer trocar por nada desse mundo, ele não quer aumentar, comprar uma máquina maior. Então ele trabalha só com essa máquina de mão e ele ganha muito mais do que ele ganhava na empresa que ele trabalhava. Então existe muitas coisas para você fazer, ou você faz com a máquina de mão, ou você faz com a máquina grande. Se você é ambicioso, compra a máquina grande que você vai ganhar aí entre 3 a 10 mil reais por mês. Nós já passamos esse valor. Agora, você que está começando, tranquilamente aí você tendo o método certo, a forma certa de trabalhar, a forma de abordagem, que você vai abordar o teu cliente com profissionalismo e você ter a palavra mágica comprometimento, ninguém vai tirar os seus clientes de você. Não importa o quanto as outras pessoas façam mais barato. Então, quanto custa o meu trabalho? Estude, valorize e lembre-se, cobre pelo seu conhecimento e não pelo que aquilo vai lhe render de trabalho. Um amigo meu me ligou ainda essa semana, se eu não me engano ele me passou um WhatsApp na quarta-feira, em que ele colocou que um cliente, que ele passou um orçamento para um cliente, e o cliente falou assim para ele, que ele passou para remover sais de umas cerâmicas, eram uns 30 metros quadrados, se não me falha a memória, e ele colocou assim, Suzane, e o cara falou assim para mim que ele já tem uma outra empresa que ele vai fazer o trabalho, só que essa outra empresa ia cobrar 500 reais dele, só que não tinha agenda. E eu falei assim, sabe, inclusive esse rapaz é um aluno meu. Eu digo, sabe o que acontece? Que era uma empresa, inclusive, renomada, que trabalhava em shoppings, aqui de Curitiba. Eu vou dar uma compilida nesse áudio e vou mostrar para vocês aqui do lado. Sabe aquele porcelanato madeira que eu te falei? Então ele dá uns 20 e poucos metros, me lembra? 20 e poucos metros lá, aquele com fluorescência. Eu propus para fazer a limpeza e impermeabilizar com o Ager, né? O ativador de cor. Daí deu 1.100 e pouquinho, 1.140 reais, uma coisa assim. O cara falou que tem um orçamento de menos de 500 reais para fazer lá, que diz que é uma empresa qualificada, que trabalha com limpeza em shoppings e não sei o que. Ele só tá procurando outro fornecedor porque o cara diz que não tem tempo de ir lá fazer para ele. Dá para acreditar ou não? Tem gente indo fazer serviço por 400 reais com máquina, equipe, produto e tudo mais. Então ele falou assim para mim, esse é um aluno nosso, Juliano. E daí ele falou assim, veja que o trabalho que a gente tem numa empresa, de você fazer deslocamento de máquina, de ir até lá, trabalho de remoção de sais, é no mínimo 2 dias, que ela vai secar. Ele falou, quem que é a empresa renomada que trabalha em shoppings aqui, que vai deslocar funcionário, máquina, vai gastar produto e vai cobrar 500 reais? Eu falei para ele, não se preocupe, Juliano, porque às vezes, quando o cliente é muito chato, ou que a gente não quer fazer o trabalho, a gente também diz para o cliente, olha, nós só temos vaga na agenda para dezembro de 2021. Eu digo, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Esse pessoal pegou, falou que ia fazer por 500, só que não vai fazer porque eles não têm agenda. Quer dizer, eles não conheciam o trabalho e eles não conheciam o que precisava fazer. Isso também serve de alerta para vocês, porque às vezes os clientes podem tentar engrupir para vocês e pode ter realmente outras empresas que podem vir com essa conversa fiada de usar o argumento que vão cobrar mais barato, mas não tem agenda. Então tem de vocês, com o profissionalismo de vocês, explicarem certinho o porquê que custa caro e o porquê que vocês valorizam tanto o trabalho que vocês fazem. Então, normalmente o valor é mais ou menos 10% do valor que custa a pedra. É isso que vocês vão estar valendo. Então, se vocês vão trabalhar no mármore lá, que custa 80 reais o metro, vocês vão cobrar 10% do valor. Então, esse é o valor, vocês têm que saber argumentar quando o cliente vir com questionamentos. Então eu vou arrancar pedra?
Ah, então daí você vai arrancar a pedra, ainda você vai ter que pagar o pedreiro vir aqui, remover o porcelanato, a pedra que você tem, consertar o contrapiso e gastar argamassa para assentar e mais o produto que você vai pôr de novo. Fica muito mais caro. Então, esses tipos de argumento e esses tipos de coisa de fazer o preço no seu trabalho, vocês têm que ficar muito atento, porque existe por aí muitas empresas falcatrua e muitos clientes que são falcatrua também, que querem que você trabalhe de graça para eles. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a nossa próxima dica.